Olá, tudo bem com vocês? Como é que está você que está aí do outro lado? Você que estava ansioso pelo início da nossa live. Começa agora a transmissão ao vivo da terceira live de 2022 do programa Revista Metropolitana. Hoje trazendo um tema muito interessante que diz respeito a todos nós, que é a crise econômica, as drogas e a violência. E sua participação é muito importante. Para começar, eu já peço que você sinalize se o nosso áudio aí está chegando bonitinho para você, está limpinho, sem distorção. É importante que você que está na nossa plataforma do Facebook sinalize para a gente. Agradeço desde já essa participação, onde quer que você esteja. Agradecendo também aqui, mandar um abraço a Helena Pereira, boa tarde, minha querida, um abraço. Marçal Júnior, boa tarde, minha irmãzinha Jane Silva. Beijo para você, Marçal. A Verônica, boa tarde, meu amorzinho, tudo bem com você? Tudo, vovó. A Juju Camila também já está por aqui. O Ramon Santos, tudo ok? O áudio, obrigada, Ramon. E olha, você que já está na live, pegue esse link, pedir também aos nossos convidados que peguem esse link, compartilhem com as pessoas que vocês acham que devem, merecem ouvir esse tema, esse discurso, esse debate e também participar, interagir, porque você pode dar sugestões, você pode fazer uma crítica, um elogio, uma pergunta, enfim. Essa live não é só a Jane e os convidados, mas também você que está prestigiando a gente, tá bom? Então, vamos lá, aguardando chegar mais pessoas para daqui a pouquinho. Os convidados já estão a postos para a gente iniciar esse debate muito interessante. Hoje, mais uma vez, eu repito, a gente abordando a crise econômica, as drogas e a violência. Mas, Jane, por que esse tema? Você vai ter coragem de abordar esse tema? Gente, temos que ter coragem para tudo. A nossa sociedade, tudo que acontece em volta, né, de nós diz respeito a cada ser humano. Independente, as drogas estão afetando as famílias, a violência chegando cada vez mais perto. E aí, o que fazer? Por que está acontecendo tudo isso? O desemprego, a pandemia, enfim, a gente vai discutir tudo isso a partir de agora. A Olívia Cerqueira também já está aqui na live. Obrigada, Olívia. Oi, Jânia. Olívia de Dias Dávila. Um abraço. Te amo, minha querida. Dona Olívia, beijo. Obrigada. Seja bem-vinda. Rosana Vieira, boa tarde. No aguardo de um bom debate, como sempre. Rosana, obrigada. Eu tenho certeza que com sua participação, sua interação aí, esse debate vai ser ótimo. Não tenho dúvida disso. As pessoas já aqui na nossa plataforma, tem gente me mandando mensagem via WhatsApp aqui. Olha, gente, não tem como interagir agora pelo WhatsApp. Embora eu vou deixar também o WhatsApp do programa, pedir a nossa produção aí que qualquer coisa é só mandar aqui, a gente faz essa pergunta por aqui. Mas a Jane interagir mesmo com você agora pelo WhatsApp, não tem como. Está aí no link da nossa live, compartilha, já comente, já fique à vontade. Se já quiser deixar uma pergunta, também pode, tá bom? Mas vamos lá, os nossos convidados para aparecer aqui na nossa telinha. Cadê? Daqui a pouquinho o Antônio Matheus também ele chega por aqui. Mas está aí o comandante. O senhor já está na tela, comandante. O Tenente Coronel Cunha, ele que é comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Camaçari. Comandante, o senhor me ouve? Boa tarde. Acho que o comandante não está me ouvindo. Comandante? A internet dele paralisou essa imagem aí. Oi, o senhor está me ouvindo agora, comandante? Eu acho que é a internet do comandante. É bom o senhor entrar no link de novo, comandante. Vamos aguardar aí o Antônio Matheus, professor doutor Antônio Matheus Soares, sociólogo e urbanista e um mestre em vários assuntos. Na sociologia, então, esse homem domina, está sempre presente aí na mídia local, na mídia nacional. Seja bem-vindo, doutor Antônio Matheus. Obrigado, Jane, uma satisfação muito grande, né, estar compartilhando com você esse momento de interlocução, com esse tema que é tão complexo e tão necessário, né? Eu tenho um carinho muito grande pela região metropolitana
né, de Salvador, em especial por Camaçari, por Mata de São João, por Pojuca. Então, é uma satisfação muito grande estar nesse diálogo. Seja bem-vinda. Aguardando só o comandante aí de novo, né? Ele estava no aguardo, inclusive, desde antes do horário das 17, já estava a postos, mas acho que deu algum probleminha na internet dele. Daqui a pouquinho o comandante entra aí, conversa com a gente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Aguardar esse contato do comandante. Enquanto isso, José Antônio Souza, a menina Jane, você tem meu abraço, ó. Beijo. Esse aí é o sósia de Bel Marques. Beijo para você lá de Dias Dávila. A Miriam Rios, boa tarde. Seja bem-vinda, Miriam. Verônica Vajão, você ficou boa da sequela da pandemia? Fiquei, vovó. Obrigada. E também o nosso querido professor... é a Rosana Vieira dizendo, nosso querido professor Ciso da UFRB bombando. Tá vendo? Vários fãs aí de Antônio Mateus. Mateus, a gente agradece por aceitar o nosso convite para essa discussão. Você que já é um parceiro, né, do Revista Metropolitana, já promovemos alguns encontros, algumas ações na Câmara de Camaçari, Mata de São João, e é muito bom contar com sua colaboração mais uma vez, viu? Bom, aguardando aqui o comandante, enquanto ele não chega. Antônio Mateus, sociólogo, a crise, as drogas, a violência. Aí as pessoas devem se perguntar, algumas, né, acredito, mas por que Jane resolveu falar desse tema? Gente, é o seguinte, aumento nos homicídios, assaltos, roubos, furto de veículos, entre outros crimes. Tudo isso tem sido uma realidade na vida de muita gente e em várias cidades brasileiras. Muitos atribuem essa crescente à crise financeira que o país está atravessando e também ao crescimento do tráfico de drogas. Mas a pergunta é, a crise econômica e o tráfico de drogas seriam causas da explosão da violência, doutor Antônio Mateus? Olá, Jane. É uma satisfação estarmos aqui, né, na Revista Metropolitana. É sempre um grande prazer, né, estar dialogando com você, que é essa comunicóloga assim, que, além de exercer com profissionalismo, né, a função do jornalismo, da repórter, tem uma função social muito importante na região metropolitana de Salvador. Né? Eu sempre falo isso, eu e o Jane nos conhecemos a partir de uma homenagem que a Câmara de Vereadores de Camaçari fez, né? Isso deve ter uns 5 anos ou mais. Ganhamos uma medalha juntos, né? Uma medalha de reconhecimento, de mérito. Nessa época eu era funcionário, eu era sociólogo. Tem mais do que 5 anos, é verdade. Eu era funcionário da Prefeitura Municipal de Camaçari, era sociólogo e era também professor, né, de uma instituição de ensino aí. E desse dia em diante a gente começou a desenvolver coisas e há uma sinergia. Inclusive a Jane, ela me convidou para ser colunista, né? Eu deixei em aberto para 2022 e estou com isso ainda em mente para desenvolvermos, né, também essa participação mais colaborativa das colunas no seu site, você que comanda diversos canais de comunicação. Em relação à crise econômica, em relação às drogas, né, e à violência, percebemos que, antes de mais nada, devemos tratar desse tema com bastante cuidado, né? Porque são temas que acabam por, digamos assim, lançar questionamentos sobre o Estado de Direito, lançar questionamentos sobre a segurança pública, né? A segurança pública, obviamente, é uma categoria muito polissêmica, muito complexa, até porque ela não se resume a efetivo policial, ela não se resume a homens preparados, a inteligência, né, da polícia. Isso tem, o Estado tem. Né? A polícia baiana é uma polícia que, dentro da medida do possível, é bem preparada. Embora não seja bem remunerada, ela é bem preparada. Então, assim, quando falamos de segurança pública, temos que pensar nesse elemento que é crucial, né, que é a questão do poder de polícia. O poder de polícia não se resume à polícia militar, temos aí diversas instâncias, né, polícia militar, polícia civil, polícia judiciária.
né, guardas municipais agora nos municípios, que não são enquadrados como policiais, mas fazem parte, né, da questão da segurança do município. Então, assim, eu começo, né, a responder ao seu questionamento, Jane Silva, falando da segurança pública e da sua complexidade. Né? Segurança pública está associada a um conjunto de fatores. Né? Ela está associada à eficiência ou não de políticas públicas, ela está associada à iluminação da sua rua é pavimentada ou não, se a sua rua tem drenagem, se o jardim está com as árvores cortadas, os arbustos cortados. Né? A segurança pública não se resume ao poder de polícia. Né? Ela é muito mais ampla. Então, assim, Matheus, eu gostaria de aproveitar essa deixa sua, o comandante já está na nossa tela, das boas-vindas a ele, né, o Tenente Coronel Cunha, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Camaçari. Obrigada por aceitar nosso convite, comandante, e a toda a corporação da PM, porque a gente tem que se dirigir a nível, né, um poder hierárquico, e a gente teve que pedir essa solicitação. Que bom que atenderam, e parabenizar a polícia, comandante, pelos 197 anos. Seja bem-vindo. Eu já cumprimentei, né, o Tenente Coronel. Pode falar, comandante. Eu estou tentando ver. Está nos ouvindo. Obrigado pela... Me ouvindo? Comandante, a sua internet não está legal, comandante. Eu preciso que vê aí. Tá me ouvindo, é bom sair dos dados móveis. Veja aí, veja os dados móveis direto, sair do Wi-Fi e ficar nos dados móveis. É uma dica que eu dou aí. Veja aí, comandante, por favor. A internet do comandante. Faz esse processo, Jane, eu posso continuar. Então, assim, a segurança pública é uma categoria, né, muito complexa, né? Porque ela não se resume ao poder de polícia, como eu havia dito, ela está associada a um leque de situações. Agora, voltando ao tema, né, que é bastante provocativo, você, como sempre, além de ser uma pessoa bastante arguta, né, que tem discernimento, lúcida, você gosta de temas complexos. Então, quando a gente pensa em crise econômica, né, percebemos que o mundo hoje vive uma crise humanitária e uma crise no âmbito, né, econômico, financeiro. Né? A inflação ela não é só no Brasil. Essa inflação que estamos vivenciando de uma forma sufocante, ela está acontecendo em todo o globo. Né? E isso tem como consequências o desemprego, a distopia, né, que é a falta de expectativas em relação à vida. Temos aí um conjunto de fatores que está associado a essa crise econômica. Né? Então, a crise econômica ela é resultado de um processo que se inicia há 2 anos e meio atrás, né, quando tivemos o nosso tapete existencial puxado com a crise epidemiológica, com a crise, né, da Covid-19. O coronavírus nos colocou em xeque. E até hoje estamos tentando, né, digamos assim, sair desse buraco que a humanidade foi enfiada. Então, muitas pessoas perderam os seus empregos, né? E isso. Quando falamos em crise econômica, estamos falando em aumento da miserabilidade. Estamos falando em faixas de empobrecimento abissais, em ampliação da desigualdade social, em subcidadania, onde o Estado de Direito não consegue garantir o mínimo possível. E no caso brasileiro, essa crise econômica, ela consegue ser mais perversa porque vivenciamos uma instabilidade política, né, e um desleixo político que nos comove. Então, nesses últimos anos, percebemos que o governo federal vigente, ele fragilizou, né, as políticas públicas de distribuição de renda. Né? Ele sucateou, né, instituições muito importantes no processo de constituição da sociedade civil. Então, essa instabilidade política, ela amplia as lacunas sociais e faz com que essa crise econômica no Brasil seja mais sentida. Eu não sei se os interlocutores estão nos ouvindo, mas o preço do litro da gasolina vai subir para R$10, Jane.
Então, isso repercute no preço das outras mercadorias, dos outros produtos. Bom, vamos chamar o comandante aqui agora. Comandante, consegue nos ouvir perfeitamente agora? Olá, Tá ouvindo, comandante. Agora estou ouvindo. Seja bem-vindo. Deixa o senhor falar, vá falando. A situação está presente nesse debate. Ok. Eu já modifiquei aqui o aparelho, já mudei de aparelho, já mudei os dados móveis. Eu não sei como é que chega aí o meu áudio. Está chegando bem? O áudio está. Sua imagem distorce um pouquinho, mas pode continuar falando que eu estou observando. Então, é satisfação, né, estar presente nesse debate, falar de pandemia, falar de impacto na economia, falar de violência. São assuntos muito polêmicos, mas que não devemos fugir deles. Pronto. Eu não sei se o senhor viu a pergunta que eu fiz para o doutor Antônio Mateus. Eu não sei se o senhor ouviu a pergunta, porque é perceptível o aumento nos homicídios, nos assaltos, roubos, furtos de veículos, vários outros crimes. Eu acho que o comandante está conseguindo ouvir a gente. Oi, comandante. Ainda não está legal. O comandante está na boa vontade de participar, ele tem muito a contribuir, muito a falar, a internet não está colaborando, infelizmente. Infelizmente. Aguarda aí, ver se a gente consegue dar uma melhorada. Agora, deixa eu ver aqui. Comandante? Nos ouve? Está me ouvindo, Jane, agora? Oi. Pronto. Sim. O senhor acredita, comandante, que esse aumento, né, da violência, o aumento da criminalidade, a crise econômica, o tráfico de drogas seriam causa da... Pronto, vou refazer a pergunta, porque eu estou no sentido aqui da sua... O senhor acredita que a crise econômica, as drogas, né, o desemprego, a pandemia seriam causas da explosão da violência? Até porque a Bahia, ano passado, os dados que saiu, a Bahia teve um aumento, né, na violência. Isso é fato. Então, assim, assassinatos na Bahia, por exemplo, em 2021, cresceram 11%, né? Nos 9 primeiros meses do ano. Então, assim, o que o senhor teria a dizer sobre isso? Qual é a opinião do comandante do 12º BPM? Bem, deixa eu ver se tem... Oi. Não está legal a transmissão do comandante, não está legal. Eu posso fazer uma sugestão? Se o comandante, né, comandante Cunha, ele utilizar o computador, um laptop, eu acho que a funcionalidade melhora. Porque muitas vezes os nossos aparelhos celulares eles estão muito cheios, né? E a conectividade apenas, né, da internet... Ele estava até me relatando, Matheus, que ele tentou para ir no notebook e não conseguiu. E você está no notebook, né? Estou no notebook, Pois é, ele não conseguiu pelo notebook. Vamos torcer aí, comandante, que o senhor consiga fazer essa conexão pelo notebook para dar essa contribuição aqui para a gente, até porque tem alguns questionamentos, né, de pessoas anônimas, enfim, e que seria importante esse aconselhamento do comandante para algumas pessoas também e vir essa contribuição. Mas, doutor Antônio Mateus, a gente prossegue por aqui. Na sua opinião, você já está falando aí dos fatores que você acha que tem contribuído para isso. Né? Então, você fala aí da crise provocada pela pandemia, que se acentuou muito, né? O desemprego, o que mais? Olha só, eu vou tentar ser didático para que o nosso público ele consiga entender. O mundo teve a sua normalidade alterada com a Covid-19. Com essa pandemia. Isso gerou, obviamente, uma série de fatores. Né? Isso atuou
em uma desorganização da existência como ela era, né, convencionalmente. Então, temos aí alterações culturais, alterações no comportamento, né, alterações nas nossas relações todas, e alteração econômica. E não podemos esquecer, Jane Silva e os demais que estão nos acompanhando, das questões associadas à saúde mental. No âmbito da economia, percebemos que o desemprego, a inflação, a falta de expectativas e a ampliação das desigualdades sociais, que é crescente no mundo e no Brasil, isso tem ampliado, obviamente, a necessidade de algumas pessoas de tentarem recursos para fugirem da realidade. Então, temos um aumento, obviamente, gradativo do uso de drogas lícitas e ilícitas. Temos o aumento, né, de drogas, né, controladas, né, pela Anvisa, de remédios controlados, pessoas que se medicam, né, com acompanhamento médico ou não, para tentar se desligar dessa realidade. Há um poeta inglês que diz: ninguém suporta tanta realidade. E estamos vivenciando esse momento. No âmbito das drogas ilícitas, temos também uma ampliação do consumo. Isso são dados, né? O mapa da violência, ele não faz, né, digamos assim, o cálculo do aumento, porque é muito variável. Porque quando falamos em tráfico de drogas no Brasil, devemos levar em consideração o aspecto da droga que é vendida a atacado e a droga que é vendida a varejo, né? Você tem aí duas escalas de compreensão. A droga vendida a atacado, em alta quantidade, ela é dominada por facções, que não são muitas, né? Agora, a droga a varejo, ela é pulverizada nos centros urbanos, não apenas nas cidades grandes e médias, nas cidades de pequeno porte também, e isso fez com que houvesse uma otimização, né, do tráfico de drogas, associado a um momento de desespero da população face à crise econômica, que a gente percebe claramente, né, no supermercado, com o quilo da carne, com o preço da lata de óleo, né, com o aumento da gasolina. E essas questões, elas associadas, podem, né, e é o que estamos vivenciando hoje, ampliar o índice de violência e de criminalidade. E violência em lato sensu. Não apenas a violência necessária, como a violência desnecessária, né? Não apenas a violência associada à utilização de arma branca, arma de fogo, a agressão física, o latrocínio, a agressão, né, física, como a agressão verbal. As pessoas estão em uma situação de desespero, impacientes, né, com o desemprego, com o preço das coisas altas, a necessidade de sustento das suas famílias. E um outro tipo de violência, Jane Silva, que não podemos deixar de falar, a violência doméstica. A violência doméstica cresceu e se mantém durante a pandemia. Então, observe que o número de mulheres, né, que se separaram, que se divorciaram, porque não suportavam mais relações abusivas, né, o índice de feminicídio se ampliou. Não só as mulheres são vítimas desse processo, mas também a população LGBTQI+, né? As minorias sociais, de um modo geral, têm sofrido, né, mais daqueles que são beneficiados pela situação de classe, pela situação de cor e por outras questões. Então, quando associamos crise econômica, drogas e violência, estamos mobilizando categorias que são amplas e complexas, mas que convergem. O empobrecimento social, a falta do saciamento das suas necessidades básicas, elas redundam no desespero existencial. A pessoa, em um momento de desespero, ele busca anestesiar a sua dor, seja com a droga lícita ou ilícita. Né? E o momento em que a saúde mental está abalada, você tentar amenizar, né, reduzir o dano dessa situação de uma forma que muitas vezes não, na maioria das vezes, ela agride o corpo, acaba, né, sendo uma violência. E a violência gera violência, como já discutimos em outros momentos. Aí temos aí
crescimento, né, do tráfico, a luta pela manutenção, né, do seu território, da economia do ilícito, e você tem um número cada vez maior, né, digamos assim, de assassinatos, de homicídios, não só em Salvador, como na região metropolitana, como em Xique-Xique, como em Irecê, como em Xorroxó, como em Paulo Afonso. Né? Então, isso se amplia de uma forma associada à situação econômica e à pouca eficiência do governo, né, federal no âmbito do saciamento dessas necessidades básicas. Porque percebemos que houve um enfraquecimento das políticas públicas de redistribuição de renda. Então, assim, quando você dialoga com essa categoria, ela converge, criando um raciocínio lógico. O pai de família não tem mais emprego, ele precisa trazer o pão de cada dia. Né? O que fazer? Qual a alternativa que resta? Né? Então, muitas vezes, não é todos os casos, a criminalidade, ela nasce dessa exclusão social que é arrebatadora. Né? O tráfico de drogas, ele faz parte desse leque amplo que é a violência, de modo a acirrar as disputas de território e a tornar o sujeito que usa esse psicoativo, digamos assim, mais empoderado, né, no âmbito do ilusionismo causado por esse tipo de substância. Aí vamos... Matheus, pode falar. Eu sei que você tem... Matheus tem muito conteúdo, ele tem muito a falar. E as pessoas já estão começando também a interagir aqui na live, a fazer perguntas. O comandante, acho que agora acertou com a internet dele, está tudo ok. Comandante, Tenente Coronel Cunha, consegue ouvir a gente? Consigo sim, gente. Pronto, só posicione para o senhor ficar mais de frente aqui, tá? Porque está pronto aqui. Não, aí agora... Bom, o senhor viu essa explanação do doutor Antônio Matheus, o sociólogo, a opinião dele sobre essa questão da crise econômica, a violência e as drogas, e a gente gostaria de ouvir também o senhor do ponto de vista, né, da polícia, né, e de quem está no dia a dia dessa realidade, tentando combater essa violência, empreendendo esforços. Como é que o senhor vê essa situação? Jane, mais uma vez, satisfação estar presente, de participar com vocês, falar de um tema tão polêmico, né, que é violência, que é segurança pública, que é economia, que é pandemia. Bem, nós, na esfera da segurança pública, nós temos que fazer essa análise bem cuidadosa. O que hoje está acontecendo é algo que está represado já há um bom tempo. Há um bom tempo. E no meio desses 2 anos que nós estivemos em caos, nós não percebemos isso, que nós estávamos isolados. Mas toda essa gama de fatos desagradáveis que vem acontecendo, esse recrudescimento da violência, sobretudo, eu acredito que estava represado. Mas a polícia, a segurança pública, nesse viés, é a última rádio. Quando alguns outros órgãos, entidades e mecanismos, eles deixam a desejar, certamente isso vai cair no colo da segurança pública. Nós sabemos que temos uma malha grande a ser coberta. Nós atendemos desde um assistencialismo a uma parturiente até a mais complexa crise de violência policial. Então, nesses 2 anos, sobretudo, nós podemos perceber o represamento da violência. E com esse represamento, as famílias passaram a ser mais atacadas, sobretudo na violência doméstica, na violência entre cônjuges, na violência entre pai e filhos. Isso também fomentado por esse acesso amplo e restrito às redes sociais, que possibilitou novos horizontes serem vislumbrados, né? Então, o jovem, o adolescente, o adulto, o pai de família, eu tinha seu tempo ocupado pelo trabalho, outras atividades no comércio, na rua, enfim, e passou a ficar dentro de casa,
Eu acho que esse fator contribui sim para que algumas mazelas fossem expostas. E quando não se tinha o controle por seu ambiente interno, a família passou a ser o principal alvo. Né? Eu pude observar que no ano de 2019, 2020, o doutor Antônio falou sobre o Paulo Afonso, eu vim de lá, o índice exagerado de violência doméstica. O índice exagerado de violência doméstica na cidade como Paulo Afonso. Vindo para Camaçari, isso não mudou. Estamos falando de uma metrópole. Isso não mudou. Então, essa crise na família, provocada pelo desemprego, pela falta de sustento no lar, está deixando com que as pessoas percam a sensibilidade. E isso vai acarretar no desvio de personalidade de um filho, por exemplo. Os pais não tinham acesso ao filho, como estão tendo agora, em casa o tempo todo. Talvez algumas mazelas que estavam escondidas desses pais, os responsáveis, hoje estão brotando, porque o convívio está sendo mais diário. A economia está pobre. Fechamento de empresas, de indústrias. Nós tivemos aqui no município, por exemplo, uma indústria que fechou, que causou um impacto muito grande na economia, não só municipal, mas estadual. E a reboque trouxe o desemprego, trouxe a miséria, o desespero, não ter o que comer, o que vestir, o que comprar. Isso está fomentando, sim, buscar em situações outras, talvez até ilícitas, esse sustento. Né? A gente também deve deixar em pauta, nos últimos tempos, essa liberação dos egressos do sistema penitenciário, que não retornam mais, tem contribuído também para que assuntos antes não resolvidos passem a ser resolvidos o uso de arma de fogo, de arma branca. Então, essa população carcerária que sai, até por força de lei, a saída temporária e não retorna, certamente eles vão buscar algo represável, algo que estava em dívida. Os jovens, por não ter um mercado de trabalho qualificado, onde você vai e pede qualificação, já, pede experiência, já. Não tem experiência, não tem emprego, não tem uma carta de referência, se não consegue, esse jovem vai fazer o quê, já? Vai bater em que porta? Interessante, comandante, o senhor falar isso, porque na semana passada a gente promoveu a live sobre a pandemia e o mercado de trabalho, com uma especialista de carreira. E aí a gente tocava justamente nesse ponto do jovem esbarrar na questão experiência da vaga de emprego. Porque o jovem sai do curso técnico, ou então da própria faculdade, e quando ele busca uma vaga no mercado, tem que ter pelo menos experiência mínima de 6 meses. Né? Tem essa questão. São poucas as oportunidades hoje para os jovens. Aí, com a crescente, esse jovem vê o pai desempregado, a mãe, vê a situação dentro de casa. O tráfico está aí facilmente recrutando os jovens. É o dinheiro fácil, é a vida fácil, entre aspas. E aí, fazer o quê? Cadê as políticas públicas? Cadê os governantes? O que faz com esse jovem? O que faz com os pais de família que olham para dentro de casa, está vendo a esposa, os filhos, todo mundo passando fome e não tem vaga no mercado? Hoje nós temos uma taxa em torno de 14 milhões de desempregados, se eu não me engano, o sociólogo Antônio Mateus tem isso também. Então, o que fazer? Qual é a saída? O comandante falou algo aí que ele apontou algumas faces da pandemia. Ou seja, a pandemia fez com que a crise se acentuasse, o desemprego aumentasse, a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais dentro de casa, consequentemente a violência aumentando, né, inclusive a violência doméstica, e também revelando a índole de muita gente. Ou seja, pai, filho, mãe, todo mundo está tendo a oportunidade de conhecer mais o lado do outro. E tem gente revelando lados extremos
Aí já seria uma índole que essa pessoa carrega ou esse lado extremo está sendo acentuado pela situação em que a pessoa se encontra? Doutor Antônio Matheus, gostaria que comentasse também isso. Olá, eu estava aqui divulgando, aí eu fiquei houve esse delay. Todo mundo lhe ouvindo. Na verdade, Jane, essa pergunta sua, ela vai bastante para o campo da psicologia e da psiquiatria, né? Essa questão da índole, essa questão da personalidade, né? Os efeitos de uma cultura de exclusão, né? No comportamento desse indivíduo. Então, assim, é um elemento bastante complexo, né? Para a gente avaliar, né? Aquele sujeito cometeu aquele latrocínio, foi um distúrbio da personalidade, da índole, ou porque ele estava usando drogas, ou foi porque ele não tinha o dinheiro, né, para pegar o transporte. Então, essas questões, elas acabam caindo em nuances que não explicam, digamos assim, a complexidade maior da violência e da criminalidade. O que temos aí? Temos um mundo em crise, né, em crise econômica, temos aí um país em instabilidade política, né? Isso tudo mexe com a nossa cabeça, mexe com o nosso imaginário. A falta de expectativa do jovem, a falta de expectativa da pessoa que perdeu seu emprego e precisa levar a cesta básica no final, no final de semana, no início da semana, para casa. Então, essas questões todas, elas têm implicações, obviamente, na saúde mental do sujeito. Percebemos que a área metropolitana, né, da capital baiana, ela tem ampliado, né, gradativamente os seus índices de violência. Múltiplas violências, múltiplas criminalidades. Eu comentei, inclusive, com Jane, quando ela me convidou a fazer parte dessa interlocução, né, de corpos que tinham sido encontrados em Lauro de Freitas, corpos que tinham sido encontrados na estrada do Cetrel, próxima a Camaçari. Então, assim, isso está associado a um fenômeno, né, a um acúmulo social da violência e a também uma disfuncionalidade do Estado de Direito. Temos aí o Estado de exceção. Né? Me desculpe, Tenente Coronel Cunha, né, eu lhe falar isso, eu não estou falando, obviamente, da corporação como um todo, né, até porque eu tenho o maior respeito à polícia e à segurança pública da Bahia, mas percebemos que tivemos um aumento também da violência policial. Né? Tivemos um aumento da violência policial, que em busca de conter, né, esse desequilíbrio no âmbito da segurança, acaba agindo digamos assim, de forma muito implacável, sobretudo nos bairros populares. Eu estava olhando na Folha de São Paulo ontem, e isso não é uma peculiaridade, uma especificidade da Bahia. Até sabemos que a crise, ela interfere tanto na vida de todos nós, né? E o policial, né, que está ali na rua, eu nem falo os que estão em postos mais altos. O soldado comum, ele sofre muito mais, né, tendo em vista aquele que coloca a cara a tapa com salários baixos, né, e expostos a esse tipo de violência. Então, assim, isso também cria, a pandemia atingiu a todos, mas o que estamos falando e queremos, né, deixar claro aqui, são alguns índices. O Folha de São Paulo, de ontem, constatou o óbvio, mas é um óbvio que a gente tem que refletir. Né? A polícia do Rio de Janeiro é a que mais mata negros. É diferente aqui em Salvador, é diferente em Porto Alegre, é diferente em São Paulo, é diferente em todo o Brasil, é diferente em quase todo o mundo, né? Onde você tem parcelas da população negra excluída. Não. É uma constatação do óbvio que deve ser refletida. E assim, Jane, associado à crise, né, econômica e política brasileira, associado a esse momento de desalento, de distopia, associado à questão das drogas, né, e da violência, temos também algo que tem nos deixado atordoado, que é esse confronto violento, né, que tem lateralizado o Brasil. Né? Percebemos o caso, eu não sei dizer, ou senegalês, ou um africano, um cidadão africano que morava no Brasil, que foi morto a pancadas, né, pelo dono do quiosque no Rio de Janeiro. Uma coisa que acontece, né? Isso não tem nada a ver com o poder de polícia, não, mas tem a ver com o racismo estrutural que tem se ampliado.
Né? Então, é importante refletir sobre isso. E assim, Tenente Cunha, eu não estou falando... Só para te ajudar, foi o congolês, né? O congolês, ele era do Congo. Do Congo. Senegalês, é ótimo. Então, assim, Tenente Coronel, quando eu falo essas coisas, não leve muito assim para uma crítica à corporação ou ao senhor enquanto profissional, enquanto representante do Estado, não. Isso, inclusive, eu já falei lá no Dendezeiro, na Academia de Polícia, dando um curso oficial, né, que tem essa coisa. Então, porque, observe, há um racismo, né? Há um racismo estruturado em nossas vidas. E não só a instituição policial, ela muitas vezes pratica isso. A universidade pratica isso. É só você perceber as universidades convencionais, como a UFBA, né? A cara das pessoas que estão nos cursos de medicina, de direito, nos cursos de arquitetura, né? Uma exceção, talvez, seja a universidade que eu represento, a UFRB, que tem uma política de cotas, uma política de acesso e permanência menos, digamos assim, agressiva do que essas instituições. Então, quando falamos de segurança pública associada à crise econômica, associada à violência e associada a drogas, temos que levar em consideração, Jane e Tenente, as categorias. A categoria de raça, a categoria de gênero, de classe e de religião também. Né? Não sei se vocês acompanharam no noticiário, teve um grupo de evangélicos que destruíram um terreiro de candomblé em Eunápolis, no sul da Bahia. Né? Então, tudo indica, eu não vou digamos assim... Eu sei que você vai extrair aí de muitos lugares, muita coisa, e eu estou aqui só olhando o tempo e o pessoal está esperando. Então, assim, parece... Porque sociólogo adora essa coisa de parece... Quero que você conclua esse raciocínio para a gente ouvir. Eu vou concluir. Parece que o governo federal, o nosso presidente, ele ampliou aquela coisa que estava escondida ali. Né? Aí as pessoas elas não têm mais vergonha de ser racista, não têm mais vergonha de ser homofóbico, não tem mais vergonha de ser machista e bater em mulher. Então isso amplia, né, o conjunto de violências que compõe a sociedade. Então você pode dizer agora, você pode passar para o Tenente Coronel Cunha. Pronto, você continua, todo mundo está vendo vocês dois ao mesmo tempo, o doutor Antônio Matheus tomando, não sei se é o chá, o cafezinho, né? Mas, comandante, com base no que o doutor Antônio Matheus falou, agora o senhor vem aí com a sua parte, né? O senhor rebate, o senhor faz a sua colocação. Jane, eu fico muito tranquilo. Tá? Nós temos, nessa minha jornada de policial militar, são 35 anos de serviço ativo. Então, já passei por várias situações e tudo isso que o doutor Antônio Matheus falou é uma realidade que a gente vive. Mas a realidade que não é só vivida no estado da Bahia. O comando da corporação, através do nosso coronel Coutinho, tem sido muito implacável nas questões correcionais. Não deveria ser diferente. Não deveria ser diferente. Então, nós estamos sim, buscando identificar no meio desse trigo o joio para que possa ser retirado, mas para retirar tem que deixar crescer. Senão a gente acaba pegando o bom e comparando ao mal. Então, é necessário separar o que está em desvio de conduta. Quanto a isso, temos certeza que nós não estamos de olhos fechados, muito pelo contrário. O aumento das apurações correcionais tem sido uma amostra disso. Nós estamos buscando também capacitar não só os que estão já na ativa há algum tempo na labuta diária, mas os que estão em período de formação. E é notório essa preocupação com a questão de gênero, de classe, de condição social, de raça, notória a nossa preocupação. Então, e a gente sabe que essa questão psicológica tem afetado também muitos policiais, tem muitos em tratamento, e é a classe social como um todo, né? Bom, antes de vocês fazerem outras abordagens, vamos aproveitar que o público está aqui, porque a live vai subindo muito rápido, daqui a pouco eu perco alguns comentários. O José Antônio Souza de Dias Dávila está dizendo: essa pauta é muito importante.
Hoje, agora, estamos vivendo momentos ruins, mas ali na frente a sociedade terá momentos piores mediante a falta de gestão pública. A violência é fruto produzido pela falta de educação e cultura, promovida pelas gestões passadas, presentes, onde o poder público não atua, o poder paralelo está presente. O resultado é esse que assistimos todos os dias, nossos jovens sendo assassinados e não podemos fazer nada. O que o senhor diz, comandante, desse comentário dele? Outubro está chegando, Jane, então cada um tomando sua decisão, se é hora de mudar, se é hora de permanecer como está. Então, um dos princípios que nós temos livres é a cidadania, é o direito de votar e ser votado. Então, há sim uma possibilidade de melhoria, mas é preciso que a população, o povo, enquanto poder, se manifeste. Eu estou, nesse momento, uniformizado, mas eu também sou povo, eu também sou gente, eu também passo por problemas que todo mundo passa. Eu não estou imune a nada disso, muito pelo contrário. Ao tirar o meu uniforme, que eu visto há 35 anos, eu volto a ser um cidadão comum e sofro todos os problemas que vocês passam, todos, de violência, de cuidado, de discriminação, até pela nossa profissão, mas, em momento algum, eu estou dando um passo atrás. Então, assim, o ouvinte aí falou sobre o poder paralelo, tem que combater, gente, o que nós temos com o exercício do direito, não ultrapassando, porque a instituição é uma força a serviço do direito. Então, isso exclui a violência. Quando há violência, necessário se faz uma correção. Então, nossa corredoria tem sido bem forte nesse sentido, para identificar aqueles que têm que ser tirados do meio dos bons. Ok, doutor Antônio Mateus, o José Antônio continua dizendo o seguinte: Jane, nossas leis são interpretadas de acordo com o cifrão e não são aplicadas corretamente como nos países de primeiro mundo. As pandemias das pandemias, a corrupção, falta de educação, cultura, lei do cifrão, STF partidário, chefe das facções estão dentro dos poderes, etc. Palavra do José Antônio, viu? Por favor, doutor Antônio Mateus. Olá, José Antônio, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com você, com sua família, com seus e com suas. Não, eu apoio a sua ideia, né? Então, percebemos assim que realmente o nosso Código Penal, a forma, né, que ele é orquestrado, né, ele deixa muito a desejar no âmbito tanto da eficiência dos julgamentos, mesmo tendo um judiciário um dos mais caros do mundo, como também no apoio às próprias ações da polícia. Né? Eu tenho acompanhado, hoje eu não pesquiso mais segurança pública como eu pesquisava antes, mas eu percebo, Tenente Cunha, que a polícia militar faz o seu trabalho, né? Encaminha para a central de flagrantes. Quando chega lá, a Polícia Civil faz o seu encaminhamento também. Quando chega na Justiça, né, você percebe que a situação se distorce devido aos entendimentos que são feitos. Houve um caso que saiu nesses jornais, né, aqui de Salvador, não lembro o nome, que eu fiquei muito chocado. Teve um desviante, né? Uma pessoa que tinha o desvio de conduta, que foi preso ao mesmo dia, 2 vezes, roubando o carro. Aquilo me deixou chocado. Ele foi preso de manhã, ele havia roubado um carro de manhã, foi preso, pagou a fiança, foi solto, e à tarde ele foi preso ali em São Marcos, roubando outro carro. Isso então, desmotiva a polícia, né? Imagine o policial, né? A polícia militar faz seu trabalho, a polícia civil faz seu trabalho, e quando chega lá na ponta, o cara é liberado. Até quando? Né? E isso cria uma situação de frustração no âmbito do servidor. Então, assim, eu tenho muitas críticas à polícia brasileira, mas eu também percebo a situação que eles vivenciam, né? A maioria dos policiais dão sangue pelo seu trabalho, mas a estrutura dada
deixa muito a desejar. A da capital e da área metropolitana não é tão, digamos assim, absurda como as das cidades do interior. Você percebe que no interior, o poder municipal tem que pagar a gasolina da viatura, tem que pagar o aluguel, é como se houvesse um convênio. Eu já participei de reuniões com o secretário Maurício Barbosa, que não está mais, e assim, nessa reunião, ele deixava claro que esses convênios, eles não são convênios, digamos assim, oficializados, que são parcerias, e que as parcerias são legítimas. Ok, são legítimas, mas a precarização não é apenas no âmbito as parcerias não são apenas no âmbito, digamos assim, do combustível e no âmbito da viatura. A viatura quebra. Então, no interior, percebemos que a situação ainda é pior do que da capital. E temos um acúmulo social da violência e temos uma migração dessa violência para a cidade de pequeno e médio porte, né? Então, o tráfico de drogas ele tem matado não apenas na capital, não apenas aqui próximo em Camaçari, em Simões Filho, em Lauro de Freitas, tem matado também em cidades longínquas, como Xique-Xique, como Irecê, como Xorroxó, e por aí vai. Agora, voltando a uma pergunta, Jane, que foi feita e me encaminhada aqui. Eu tenho aqui uma, pegando o gancho do que você está dizendo rapidinho. O doutor Adailton Agra, ele está na nossa live, agradecer aí, ele que é consultor para assuntos da criança e do adolescente e é um mediador judicial. O doutor Adailton Agra, ele está aí na nossa live e ele fala o seguinte: uma cidade sem planejamento estratégico na educação certamente não haverá condições de frear a violência. Podem comentar. Mas isso é o óbvio, né? O investimento na educação é para tudo, né? Com o investimento na educação, vamos ter uma saúde melhor, uma segurança melhor, né? Uma maior eficiência no emprego, uma economia mais equilibrada. Mas é aquela coisa, doutor Agra, é um óbvio necessário que a gente precisa estar falando toda hora e clamando para o poder público. Aí quando você chega em uma escola pública, em Plataforma ou em Valéria, você percebe que a escola não tem nenhum estímulo, tudo gradeada, o conforto ambiental é quase zero, né? Então você percebe como a escola, como você pode praticar um trabalho de qualidade em espaços como esse. Então, assim, há um distrato com a educação, né? A educação pública baiana. O comandante, o Adailton Agra está dizendo aí na live: Tenente Coronel Cunha, meu abraço. Sou irmão do Major Snardi, Coronel Bombeiro Miguel, hoje na SUDEC. Sou seu fã incondicional. Olha aí, o comandante tem até um fã aqui na live. Ele disse que o sistema carcerário está falido. Está mesmo, gente? Se for só o sistema carcerário, olha, eu não vou ser mais bom. Não é só o sistema carcerário que está falido, não. Ai, meu Deus do céu, o que você acha? Eu vou deixar para o tenente responder. Nós fazemos parte de uma estrutura, né? A estrutura tem que funcionar todos da mesma... Como uma pirâmide, uma estrutura que está segurando algo lá em cima. Quando uma dessas estruturas falha, vai ruir, vai cair. Então, o sistema carcerário hoje, eu considero um depósito humano, um depósito de pessoas, né? Ali tem pessoas que já cumpriram as suas penas, tem pessoas que não eram para estar ali, que não foram sequer julgados, e tem aquelas que estão cumprindo a sua pena. Então, por aí se vê que não há uma igualdade naquele encarceramento. Então, ou se cria políticas públicas dentro do sistema carcerário, sobretudo, essa questão que eu falei do quem está detido, quem está preso, que não ainda foi julgado, situações existem que a pessoa mofa lá dentro já. Ele está ali, uma pessoa que foi objeto de furto, de roubo, ou de um menor potencial ofensivo. Ela vai se juntar a pessoas de alta periculosidade. Então, a faculdade vai ser de graça. A faculdade é de graça aí. O tempo que ele vai esperar que a justiça seja feita, ele está se capacitando.
está se pós-graduando, está se doutorando, ele vai sair um dia. Na criminalidade. A economia, as empresas, vai aceitar esse regresso? Eu acho que vai ser, esse cidadão vai ficar de dificuldade, né? A Maria Lenita na nossa live, mandando boa tarde aqui. Um abraço para você, Maria, obrigada. Ainda tem aqui também comentários. O pessoal está comentando, está interagindo. A Rosana Vieira, estive em uma sala de aula e senti as múltiplas necessidades das pessoas em se sentirem pertencentes a algo ou alguma coisa. Tive alunas e alunos que não perdiam aula pela dinâmica das aulas, mas também vi aumento de ansiedade dos alunos e alunas. As ciências sociais me auxiliou muito em entender e adaptar as múltiplas realidades. Aí só o nosso sociólogo para comentar essa parte. Abra o microfone. O sistema falido também é esse. O nosso sistema educacional ele também tem processo de falência. Mas, assim, as ciências sociais, Rosana, ela é de Cruz das Almas, né? É uma intelectual orgânica, na perspectiva de Gramsci. Né? É uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que eu tenho muito carinho. E, inclusive, ela foi candidata a vereadora em Cruz das Almas para tentar mudar, né? Para renovar, né, a política de Cruz das Almas. Mas, assim, a Rosana, ela é uma pessoa implicada com a educação rural, né, com o feminismo. Então, um beijo, Rosana. Isso que ela coloca, esse desestímulo, estamos vivenciando esse desestímulo, Jane, em todos os âmbitos, entende? Quando a gente acorda assim, sabe? O sair da cama, parece que ainda estamos em um processo de entorpecimento, né? Entorpecimento de sonambulismo, né? Então, assim, e isso tem atingido a todas as pessoas. Agora, tem uma pergunta aqui, vai ser rápida, porque a Rosana falou aqui, viu, Tenente, que o senhor está super confortável na live, só que eu tenho que deixar o senhor falar. Eu falei, lógico, deixa que o Tenente vai falar, lógico. Porque eu estava lendo uma entrevista ontem de Jaqueline Muniz. Jaqueline Muniz é professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense. Aí eu conversei com um outro doutorando, pesquisador, Jackson. Um abraço, Jackson, aqui da UFBA. Aí Jackson postou isso. Aí o Jackson, essa Jaqueline Muniz, ela faz uma crítica à polícia do Rio de Janeiro como nenhuma outra. Aí ela falou assim, sempre que um policial ele atira em um negro, tem por trás um governador. Né? É como se fosse o governador atirando. Porque, na verdade, o poder de polícia é o poder do Estado. Né? A polícia é o braço do Estado. Isso é Max Weber. A polícia tem um monopólio da violência, mas muitas vezes utiliza ela de forma desmedida. E eu citei Jaqueline, porque a Jaqueline ela é uma pesquisadora de alto nível, só que ela é muito implacável. Quando os comandantes de polícia, os capitães, a alta cúpula lá do Rio de Janeiro vai discutir com ela, ficam todos acuados. Comigo não, porque, na verdade, além de eu ser uma pessoa não tão implacável assim na crítica, é importante dar espaço para o outro. É importante, olha só, tem esse problema aqui na polícia, mas por que não está funcionando? É a culpa da polícia? Não. Associado à polícia tem uma série de questões, equipamentos, né, salários, estímulos diversos e por aí vai. É assim como com a gente, com os professores, né? Muitas vezes o professor não está dando uma excelente aula porque falta tudo e por aí vai. Senhor Tenente. A gente fica muito à vontade. Eu estou vendo vocês sorrirem. Fica muito à vontade quando é instruído, né? Na verdade, esse bate-papo está servindo como uma instrução. Todos são aqueles que não aproveitam a experiência alheia. E eu estou aproveitando essa deixa para me aperfeiçoar. A Polícia Militar do Rio de Janeiro não é diferente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Estado de Pernambuco, do Estado da Bahia. Sim. Todos nós servimos a um codex, a um regulamento castrense, que às vezes é necessário que exista, mas essa violência está espargida. Ela não se limita apenas a Rio de Janeiro, a Pernambuco, a Bahia, a São Paulo. Não se limita a esses estados. Você vai encontrar isso em qualquer local, em qualquer instituição que trate diretamente com pessoas. Nosso cliente é o público. Nosso cliente
são as pessoas. Então, cabe, sim, nosso público questionar, reclamar, reivindicar. Aquele sistema de casulo, tudo fechado, que não tinha acesso, há muito tempo que acabou já, doutor Antônio. Hoje nós estamos abertos às críticas, aos comentários, aos elogios, que às vezes são poucos, mas existem. Nós estamos abertos a tudo isso. E cada vez mais nós procuramos nos reinventar. Nós não podemos viver o tempo todo na mesmice. É necessário que a gente se reinvente. Nós estamos no século XXI. Você não pode adotar um comportamento da polícia do século XIX ou XX. E não nos acomodar com as situações, né, comandante? Às vezes, muita gente se acomoda. Não tem mais jeito, é isso mesmo. De maneira nenhuma. Então, a gente fica muito à vontade quando se fala nisso, porque nós não somos o salvador da pátria. É necessário um conjunto de órgãos, de entidades que trabalhem juntos. Olha, nós temos aqui o Manuel Pereira dos Santos. Um abraço para você, Manuel. Ele está dizendo o seguinte, comandante: quem organiza a cidade são os gestores. Hoje o Brasil assiste à violência. Acho que o povo foi enganado. É aquela questão política que o senhor comentou há pouco, né? Exato. E, mais uma vez, eu reforço aí, nós, enquanto cidadãos, que outubro está chegando, aí cada um com o seu direito de voto vai eleger. Porque ficar lamentando não adianta. Murmurar não adianta. Nós temos o poder. Todo o poder emana do povo e seu nome será exercido. Então, o povo tem o poder de colocar e o povo tem o poder de tirar. Então, se está havendo uma zela por parte do poder público federal, estadual ou municipal, a hora é essa. Comandante, antes da gente partir para as próximas perguntas, tem até uma aqui para o Antônio Mateus, mas no tocante à violência, qual é a realidade hoje em Camaçari? Algumas cidades contabilizam mais o índice de violência no caso de homicídios, outras cidades é apreensão de drogas, cidades que é furto de veículos. Qual é a realidade hoje de Camaçari? Jane, para falar em violência, a gente tem que falar em DH e IVS. Aí depois a gente fala em vulnerabilidade social. Né? Camaçari é uma metrópole, tem um potencial muito grande. E aliado a esse potencial muito grande, ele é acompanhado da questão da violência. Hoje nós temos em todo o estado, não somente em Camaçari, o uso de drogas e entorpecentes, o tráfico de drogas e entorpecentes, como a mola mestre, que está mais em evidência. Eu não gostaria de trazer números, mas se a oportunidade, né, até para não empoderar. Mas nós temos uma quantidade muito boa em relação a combate à violência. Só que Camaçari tem uma característica. A cidade é cortada, embora pedagiada, mas não impede que a ação delituosa ela aconteça. Você pode ter acesso por Candeias, por Simões Filho, por Abrantes, por Itinga, por Lauro, e entra em Camaçari por qualquer lugar. Então, esse controle, embora seja pedagiado, não impede. Então, os crimes violentos contra o patrimônio, por exemplo, roubo e furto de veículos, estão se evidenciando na capital, está sendo combatido pela Operação Gêmeos e Apolo. Na região metropolitana, também. E, na maioria das vezes, pessoas estão vindo de lá para fazer o crime aqui. Então, assim, tem esse potencial. O doutor Antônio Mateus, o senhor retorna, e o Adailton Agra está dizendo que discorda do doutor Antônio quando diz que a força policial, quando a força policial entra na favela, não está lá escolhendo a quem vai encontrar para o confronto. Não disse isso, não discordei nesse sentido, não. Não, não é nem o diz, ele diz, eu discordo do doutor Antônio. Quando a força policial entra na favela, não está lá escolhendo a quem vai encontrar para o confronto. Então, ele está dizendo que quando a força policial entra na favela, o confronto acontece com quem
surge com quem está no delito. Então, não seria... Eu acredito que foi com relação ao que ele falou da parte do confronto mais público, seria mais com os negros. Eu não sei, não ficou claro para mim, Adailton, qualquer coisa. E ele fala... Não, doutora Adailton, eu concordo, eu gosto de discordância, eu sou um homem do dissenso. Né? Eu sou alimentado por Jacques Rancière, por Foucault e por Hannah Arendt. Nossa. Eu gosto do dissenso. Mas, assim, e respeito o dissenso. O dissenso faz a gente se ampliar nosso conhecimento. Mas eu acredito no seguinte, obviamente, como você tem uma cidade, como a cidade de Salvador, que é uma das mais negras do planeta, né? Como percebemos que os negros são as pessoas mais vitimizadas pelo desemprego, né? Pela exclusão, pela falta de instrução, essas pessoas, elas são mais vitimizadas, elas já são violentadas, né? Antes mesmo, né, de amadurecerem, de se tornarem adolescentes e jovens. Então, assim, e é isso, esse barulho é o meu? Então, assim... Não, onde eu estou aqui, tem uma cigarra cantando, abrilhantando a nossa live. Ah, entendi. Aí sua casa? Tem uma cigarra aqui na minha área. Aqui. Adoro. Então, assim, Jane, para você ter uma ideia como Salvador é racista, e o racismo não está só na polícia, não. O racismo está em todo lugar, na universidade, né? Por exemplo, a UFRB é uma das universidades mais negras, né, do Brasil. Só que quando você vai analisar o gradiente de cor dos professores, a maioria é branca ou se acha branco. Então, assim, isso é uma crítica que a gente deve ter feito. Não estou falando da minha instituição, não, que eu adoro, eu acho uma excelente universidade, inclusive democrática, mas há racismo lá há, lógico que há. Na polícia também há, óbvio, no Estado também há. Então, assim, é importante a gente perceber como desfazer isso, como desmontar essa estrutura, né, de matança de negros da favela. Para você ter uma ideia, Jane e Tenente, só temos uma deputada negra, que é a Olívia Santana, na cidade mais negra. Então, a questão não é só de cor, é também de gênero. O número de mulheres na política no Brasil, ou melhor, na Bahia, no Brasil e na Bahia, é muito diminuto face à comunidade eleitoral. Isso está associado a um machismo violento, e o machismo ele se associa a todos os ismos, né? Se associa ao racismo, machismo. Agora, Matheus, você toca num ponto, aí daqui a pouco a gente vai estar mudando o tema da live, mas você toca num ponto onde nós temos, a nível de Brasil, se diga, Bahia e Brasil, o maior índice do eleitorado é feminino. E como explicar mulheres votando nos homens? Quer dizer, a maioria é mulher e mulher não vota em mulher. É igual o negro que não gosta de negro, o negro que não casa com negro, que não apoia negro. Então, a gente parte aí para uma outra seara que tem que se entender isso. Mas aí, Jane, o doutor Agra, o nome dele? Antônio Agra, para a gente desfazer esse desentendimento. Então, assim, eu acredito que quando a polícia entra nas comunidades populares, nos bairros populares, já tem um temor, né? A população já fica com temor. Fizemos um livro com o professor Geis Pinheira, há algum tempo atrás, né? E esse livro, Sociedade do Medo, né? Antes dele teve Sociabilidade e Violência no Subúrbio Ferroviário de Salvador, é que a população, ela tem medo da polícia. A população, ela acaba não gostando da polícia. Inclusive, em meus debates, né, na academia de polícia aqui da Bahia ou de outros estados, ou na formação de guardas municipais, eu falo da mudança de identidade. Porque como é que a gente muda essa percepção da população em relação à polícia? Né? E outra coisa, os praças, eles sofrem isso muito mais do que as pessoas que ocupam, né, que sobem na carreira, né? Eu esqueço o nome dessa hierarquia que vocês têm aí na polícia. Mas o fato é, o policial federal, o policial civil, ele tem uma outra roupagem. Então, o policial militar, ele acaba sendo, de certa forma, ele ganha uma roupagem também
que, de certa forma, influencia no seu trabalho, na sua forma de se ver no espelho. Não estou dizendo que é a sociedade toda que não gosta de polícia, mas as pessoas que moram em bairro popular, tendo em vista essa forma ostensiva que os policiais entram na favela, né, nas áreas, eu não gosto de falar favela, né, nos bairros empobrecidos, nos bairros populares, acabam criando essa sensação de medo. Agora, obviamente, não sou eu que estou dizendo. O mapa da violência. Oi? Conclua, doutor, que a gente já vai mais de 1 hora de live. O mapa da violência, ele diz, não sou eu que estou dizendo não, são dados estatísticos. Né? A polícia baiana é uma das polícias mais negras do Brasil e é uma polícia negra que mata gente negra, entende? Então, assim, isso está associado, obviamente, ao racismo estrutural, isso está associado a um conjunto de ismos que ainda nos danifica o nosso projeto humano. Isso aí é um outro tema que eu acho que eu já vou preparar para a gente abordar lá na frente, porque tem tanta coisa aqui surgindo na minha mente, mas deixa quieto. Vamos lá. O Adailton Agra está perguntando ao senhor comandante como os conselhos municipais antidrogas e de segurança pública têm atuado em Camaçari. Ele vai mais. Como o senhor vê a atuação dos conselhos municipal antidrogas e de segurança pública? Tem algum planejamento para atuar em parceria com a Polícia Militar nas escolas de Camaçari? Vamos lá, nós temos uma parceria com o Conselho Comunitário de Segurança do município e também temos uma parceria com o Conselho Interdisciplinar de Segurança Pública. Esse segundo conselho, em particular, é formado de profissionais da segurança pública, poder executivo, tem algumas pessoas do poder municipal, promotores, defensores públicos, juízes e alguns órgãos do poder do município. Nós fazemos reuniões periódicas onde se discute vários assuntos na esfera da segurança pública. Mas quando se discute isso, cada um recebe seu papel, sua parcela de contribuição. Então, não se pode pensar em conselho de segurança somente com a comunidade e a corporação. Nós estamos reativando as atividades do Programa Educacional de Erradicação às Drogas, que também ficou represado por 2 anos por conta da pandemia, atingindo agora um público do 5º ano, com o objetivo de levar às escolas municipais, né, no caso aqui, orientações sobre o não às drogas. Então, nós temos sim esse link. O projeto já existe aqui há mais de 10 anos. E essa parceria com o Conselho Comunitário Municipal e com o Conselho Interdisciplinar de Segurança Pública é uma parceria que está fortalecendo, que envolve ação de polícia, envolve ação de município, envolve ação de delegacia, envolve ação de UPA, de hospitais, de creches, de escolas, acessibilidade. Então, para o município está servindo bastante para a produção de conhecimento e solução, né? A Rosana está querendo saber e para a zona rural. Eu acho que é sobre isso também, né? Não ficou claro, mas ela perguntou, e para a zona rural? Entendi a pergunta dela. Tem ações do 12º também para a zona rural? Sim, nós hoje fazemos a nossa atividade na zona rural com o radiopatrulhamento e, sobretudo, com a Ronda Maria da Penha, que tem atuado muito fortemente na zona rural. E quanto ao programa de erradicação das drogas, nós atuamos em escolas, através de demandas, né? Os municípios demandam A, B, C. No meu X de escola, a gente vai e aplica as lições, né? Mandar um abraço aqui para Gisélia Santos, Mata de São João, acompanhando a gente. Um abraço mesmo, Gisélia. A Carmen Silva também dando boa tarde, Jane. Obrigada, Carmen. Martins Chico Silva, boa tarde, amiga. Tem um ótimo trabalho, tudo de bom para vocês. Você é muito especial. Obrigada, Chico. O Ramon, eu também estou falido do sistema carcerário, né? O Ramon, está todo mundo falido, Ramon. A situação, ele diz que está quebrado. Racismo estrutural, Jane. Ok. Rosana Vieira está comentando aqui o racismo estrutural.
Flor Carvalho, boa tarde, Antônio Matheus, bom trabalho, viu? Esse povo tá cheio de fã, tá vendo? Até Antônio Matheus também. Flor Carvalho é minha mãe, um beijo, mãe. Tá vendo? Essa flor é maravilhosa. A Rosana Vieira é um debate que precisa ser encarado também. O pertencer é algo necessário e importante. Eu, por exemplo, sou mulher negra do Nordeste, do interior e vinda da zona rural. Nós somos, viu, Rosana? Nós somos. Então, tá aí. Eu quero agradecer, gente, porque já vamos aí 1 hora e 17 minutos de live e o público está aí cativo. Nós estamos com um número bom de pessoas na live. Muita gente está preferindo ficar só ouvindo, né? Não está perguntando, interagindo. Mas pedir a você que, além de compartilhar esse link, essa live depois vai estar à disposição no YouTube, para que as pessoas que não têm Instagram, Facebook também possam ter acesso. Isso é muito bacana, tá? E eu quero agradecer mais uma vez a Miriam Rios. Deixa eu ver aqui, porque a live vai subindo muito rápido. E a gente acaba esquecendo alguns nomes, e só depois que a live termina é que eu posso. Aí tem gente, Jane não falou meu nome, então, olha, Wanda Santos, obrigada também, um abraço. O Ronald Souza, Josué Cordeiro, que está assistindo a gente, um abraço. A Nisa Alves, Jonas Fernandes, obrigada. Josimário Alves, Maria Leni, Jane dos Santos, minha xará. Selmo de Michele, um abraço. A Dona Olívia Dias Dávila, Carlene Santana, Juju Camilo, Marçal Júnior, enfim, tem muita gente aí, você também que está de butuca aí, só assistindo, só vendo aí, né, pelo cantinho. Não quero me expor, mas estou assistindo. Obrigada por prestigiar o nosso trabalho. Mas vamos continuar aqui com as perguntas. Vocês já falaram aí dos fatores que têm contribuído para esse aumento da violência, né? E eu gostaria que o comandante citasse algumas apostas por parte da Polícia Militar no sentido de reduzir a violência. Que a violência é uma realidade em várias cidades brasileiras, fato, e no mundo. Há homicídios, assaltos, roubos, furto de veículos, o feminicídio, enfim, realidade que a gente está enfrentando, muitos atribuindo isso à crise financeira, à pandemia do coronavírus, enfim. Mas agora eu gostaria que o comandante citasse: a Polícia Militar está apostando em quê? Quais são as ações no sentido de reduzir essa violência no que se refere a Camaçari e o que o senhor tiver de informação até a nível de Bahia? Jane, nós buscamos fortalecer a imagem funcional, aumentar a confiança da população na corporação e fomentar as políticas de polícia comunitária. É necessário que haja essa aproximação não só das bases comunitárias de segurança, mas do orgânico de todas as unidades de polícia ao seu principal cliente, que é a sociedade. Então, se nós não enfrentarmos esse desafio de quebrar essa barreira que existe entre polícia e cidadão, nós não vamos ter êxito. Nós não vamos prosperar. Então, o maior desafio nosso é se aproximar mais da comunidade, fortalecer a nossa imagem e aumentar a nossa confiança. Logicamente, nós somos seres humanos, somos uma corporação de 197 anos, de muitos acertos, mas também de situações que devem ser melhoradas. E cada vez mais eu busco essa melhoria. E as críticas, elas são bem-vindas, e vão servir de parâmetro para que nós possamos nos aperfeiçoar. O município de Camaçari não é diferente. Essa potencialidade das ações ostensivas é necessário, mas tem que ir muito além disso. Tem que se aproximar da comunidade, aproximar das classes sociais, aproximar da imprensa, do poder público, das associações, das entidades de classe. Não se pode pensar em polícia militar isoladamente. Ela tem que fazer parte do sistema. Sozinho nós não saímos nada. Eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, comandante. No início da live eu comentei que algumas pessoas já estavam interagindo comigo pelo WhatsApp. Pediu apoio da produção no sentido de passar para mim só o que tivesse de perguntas. E nós temos aqui que nem todo mundo quer fazer o comentário na live, né, para não estar identificando o nome, qual é o seu perfil no Facebook.
Tem aqui um morador de Parafuso querendo saber se a Polícia Militar pretende voltar a ter um módulo ou uma base comunitária na localidade. Perdemos a paz e a tranquilidade que existia aqui em Parafuso. A violência é uma constante. Não podemos mais ficar na porta de nossas casas. E a polícia tem sido ausente. Queremos saber do comandante se, junto com o prefeito Elinaldo, pretende reativar uma base policial aqui em Parafuso. Jane, eu vou me limitar a não falar de política, tá bom? Os módulos policiais, a corporação há um tempo que não aplica mais esse tipo de policiamento modular. Base comunitária de segurança está no campo estratégico. Então, há, sim, um estudo de situação para a aplicabilidade de outra base em Camaçari, há, sim, mas temos que fazer uma análise daquela localidade. Parafuso, em especial, necessita de um aporte policial? Necessita. Nós estamos indo a Parafuso, mas Camaçari não se limita apenas a Parafuso. Além de Parafuso, tem mais 56 bairros. Uma cidade que tem 57 bairros. Nós passamos pelos bairros, fazemos operações, permanência, patrulhamento, mas não priorizamos bairro A, B ou C. Porque um dos nossos princípios é a territorialidade, é você se aprofundar em todos os bairros de Camaçari. Eu quero deixar aqui bem claro também que a corporação ela tem acesso a qualquer bairro de Camaçari. Nós não temos nenhuma restrição de acesso a bairro de Camaçari. Então, ouvi o seu clamor aí, o ouvinte aí, sobre o distrito de Parafuso. Nós já estamos maturando aqui uma decisão para subsidiar o comando metropolitano sobre o distrito de Parafuso, mas está no campo estratégico, tá bom? Mas vamos continuar fazendo nossas incursões aí no distrito. Doutor Antônio Mateus, quais seriam, no ponto de vista sociológico, os riscos do aumento da venda e do consumo de drogas e da violência? A humanidade, né, nós estaremos fadados aqui. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre isso, porque, infelizmente, não podemos negar, né, que há um consumo alto, uma venda, isso ampliou, a situação complicada, e sem falar que, consequentemente, aumenta o número de pessoas endividadas com tráfico. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Na verdade, temos aí a seguinte situação, né? Também é uma pergunta no âmbito da transdisciplinaridade, que está associada à psicologia, ao comportamento, que está associado também à personalidade, que está associado ao acesso. Mas tem uma frase de um poeta e tem uma frase de um psicanalista que eu gosto muito. A frase de Freud, o Freud tem uma coisa, é o psicanalista, ele fala o seguinte: é impossível enfrentar a realidade o tempo todo, sem nenhum mecanismo de fuga. As drogas, muitas vezes, por favor, fecha essa porta aí, porque está fazendo barulho, está interferindo aqui. As drogas, muitas vezes, elas acabam sendo utilizadas como preenchedores de vazios existenciais, né? Tanto as listas como as ilícitas, né? Tanto o álcool como as outras substâncias ilícitas. Vamos deixar claro que são drogas lícitas e ilícitas para o pessoal entender? Isso. A droga lícita é a bebida, né? A cerveja que você vai em qualquer bar e compra, é uma droga lícita. O cigarro, né? O diazepam, que seu médico lhe dá para você dormir nessa ansiedade, muita dívida, né? O Lexotan, esses remédios todos aí, né? Isso são drogas lícitas, né? As drogas ilícitas são aquelas que são proibidas pela lei antidrogas. Então, são diversas, né? Eu nem vou falar os nomes para não estabelecer gatilhos aí para quem usa. Então, assim, é importante perceber que há drogas lícitas e ilícitas. Na pandemia, houve um aumento, né? Tendo em vista que nesse momento de ansiedade, nesse momento de falta de expectativa, o entorpecimento, a fuga da realidade, o preenchimento dos vazios
se mostra uma alternativa, né? Se mostra uma alternativa. O caso de São Paulo, por exemplo, a Cracolândia, ela já foi retirada, relocada muitas vezes do lugar, né? Durante a pandemia, temos uma das maiores aglomerações de usuários, né, de drogas ilícitas. E eu estou falando de São Paulo, que é a cidade mais rica da América Latina. Então, observem que as drogas é um problema que deve ser enfrentado com mais força pelas políticas públicas, pelo governo federal e pelo governo estadual. Houve uma propaganda feita nos outdoors do governo do Estado, que foi péssima aquela propaganda, né? Fazia alusão a determinadas questões que não podem ser feitas, né? Então, assim, sempre que o poder municipal ou o poder estadual for fazer uma propaganda, consulte os especialistas, o psicólogo, o psiquiatra, que é muito importante, né? O terapeuta. Então, monta uma equipe interdisciplinar para perceber. Mas, voltando à sua pergunta, Jane, eu acabo sendo prolixo, tendo visto mil coisas para Vamos falar. fazer o seguinte, surgiu uma emergência, o comandante ele vai precisar sair. E vou aproveitar e passar a palavra logo para o comandante. Sim, claro. E concluo com você, Matheus, para poder... Comandante, desde já eu quero agradecer sua participação aqui na nossa live. Tá? O senhor, eu sei que o tempo, né, de um comandante de polícia é muito precioso também. E eu gostaria até que, para finalizar, o senhor pudesse apontar possíveis soluções, deixar uma mensagem para nossos internautas, para a população em geral, para quem está assistindo a gente, no sentido de que logo, logo as coisas podem melhorar. Né? Não devemos parar de sonhar nunca. Sei que as pessoas estão vivendo um momento muito complicado, mas eu gostaria de ter essa mensagem sua no tocante a possíveis soluções, o que o senhor apontaria, até qual seria a sua esperança nisso tudo, quais as políticas públicas que poderiam ajudar a amenizar tudo isso? Já a gente fala muito em política pública, né? A gente ouve a palavra política pública, mas a efetividade a gente não vê. O planejamento é algo, a execução é outra, diferente. Então, a execução das políticas de aproximação, de igualdade, de oportunidade, confiar no trabalho da corporação, ele existe há 195 anos, com suas glórias ou inglórias, mas ela existe. E a mensagem é que tenha mais aproximação com seus entes queridos. Talvez seja a mola mestra, seja cuidar primeiro dos assuntos domésticos, assuntos intestinais, né, digamos assim, né, que está dentro de nós, para poder tratar o público lá fora. Porque se nós nos arrumarmos a nossa casa, como é que a gente vai arrumar a casa lá fora? É necessário, sim, que haja essa... Fortalecer a base familiar é importante também nesse momento, né? E a família que anda tem família que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Esse fortalecimento da base familiar aliada à religiosidade, como é que o senhor vê essa questão? Qual seria a sua mensagem também nesse sentido? Eu já tive a oportunidade de conversar contigo em uma dessas nossas oportunidades de entrevista. Eu sempre valorizo a família, eu sempre valorizo relações familiares. E agora não vai ser diferente. Eu busco, nesse viés da família, talvez um elixir, um alívio, um refresco para duas demais ações que a gente vê aqui na frente. A polícia ela vai continuar existindo, cometendo acerto, cometendo erro, mas vai continuar existindo. O cidadão é nosso cliente, então você deve sim questionar, deve sim reclamar. Então, a todo momento, nós buscamos isso, melhorar o nosso trabalho, aprender a ouvir, sobretudo aquelas pessoas que têm um conhecimento melhor para nos repassar, para nos permitir, saber questionar, falar na hora correta, recuar na hora correta, mas, sobretudo, agir. E esse combate vai continuar, Jane. Temos que nos moldar à realidade, aplicar novas técnicas, sair do que era feito no passado. Nós estamos numa realidade totalmente diferente de 10 anos atrás.
ou a gente se ajusta para estar à nossa frente, ou nós vamos ser fadados ao insucesso. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer, doutor Antônio, que aprendi muito com o senhor, doutor, com a sua experiência, com a sua larga experiência, sobretudo no campo sociológico. Aproveitar também a Jane para agradecer e deixar a unidade aqui à disposição, quando o senhor tiver um tempo, o tempo do senhor deve ser um tempo muito corrido, mas quando o senhor tiver um tempo disponível, o senhor possa nos agraciar com a palestra, com bate-papo na nossa troca, que sempre é bom e interessante nós recebemos conhecimentos advindo de fora. Meu muito obrigado e, infelizmente, não vou poder continuar. Nos colocamos à disposição. Comandante, bom trabalho aí para vocês, toda a corporação. Eu acho que tudo na vida é aprendizado, as críticas são bem-vindas, as críticas construtivas, a partir dos erros apontados que a gente vai melhorando. Então, faz parte, porque ninguém é 100% perfeito. A gente tem defeitos, qualidades, e assim é no campo profissional também. Então, tem erros, vamos corrigir. De que forma podemos corrigir? E agradeço esse acesso que o senhor sempre possibilita à imprensa, junto à Polícia Militar de Camaçari, agradecer por ter aceitado o nosso convite e também nos colocar à disposição. Sempre que precisar, estamos aqui. Obrigado, Jane. Doutor Antônio, minha continência, minha reverência a todos vocês. Boa noite a todos. Um abraço, comandante. Isso, um abraço, tenente. Foi uma satisfação muito grande, né, esse diálogo, equilíbrio, lucidez. A gente percebe que é um policial que garante realmente a segurança. Um grande abraço. Obrigado, doutor. Obrigado. E não é fácil, viu? Participar, vir para o debate não é fácil. Eu sei que eu tinha muita coisa a abordar, muita coisa a perguntar, e a gente já vai passando de 1h30 de live, porque é um tema muito polêmico, muito vasto. Mas, comandante, Deus abençoe o senhor, toda a sua corporação aí, viu? Nessa missão que eu sei que não é nada fácil. Obrigado, Jane. Forte abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Doutor Antônio Mateus. Agora somos você agora. Olha, não seja prolixo, porque só temos 20 minutos, viu? Vamos lá. Bom, lembra da sua linha de raciocínio? Consegue lembrar? Eu não gosto de linha, né? Meu pensamento é assimétrico. Mas vale. Pergunte novamente. Ai, meu Deus do céu. Mas, bom, eu vou fazer o seguinte. Eu busquei que vocês apontassem políticas públicas, né? O que seria imprescindível, na verdade, para minimizar esses impactos. De que forma, quais seriam possíveis soluções para essa questão, né? Temos aí a crise, as drogas e a violência aumentando cada vez mais. Então, como é que a gente pode fazer com que ajudar no sentido de que esses impactos sejam menores? Na verdade, o comandante, tenente Cunha, ele deixou algumas deixas, né? Ele deixou algumas... A jornalista adora isso. Alguns ganchos, jornalistas adoram gancho. Pararam de falar isso, de gancho. Com a gente, gancho, deixa, né? Passagem, abertura, fechamento. Isso é assim. Ele fala das políticas... E ele faz uma crítica à política pública, assim, de leve. Porque, assim, toda política tem que ser pública. A escola pública é uma política pública. A segurança é uma política pública. Mas eu entendi o que ele quis falar. Não, mas foi ótimo. São muitas políticas públicas, mas a efetividade disso não existe. Então, perfeito. Vamos parar de estar criando mais uma política pública, mais uma. Vamos para a efetividade das que tem, fazê-las funcionar. Foi perfeito. Eu achei muito lúcido. Porque, assim, as políticas públicas é todo o serviço público que você compra. A vacina, né? A terceira dose, quem não tomou ainda, por favor, tome. Eu tenho que tomar também. Eu não tive em Cachoeira esses dias, porque meu cadastro foi lá, a causa da UFRB. Né? Um abraço ao pessoal de Ciências Sociais que está nos assistindo. Então, assim, as políticas públicas, elas, às vezes, entram em um vazio de sentido. Uma educação de qualidade, uma escola arejada é política pública. Né? A segurança pública é política pública. O que Jane faz... Se tivesse um financiamento do governo no trato da informação com qualidade, porque a informação é fundamental, né?
Seria uma política pública, e ela exerce política pública, muitas vezes, sem receber recursos do Estado ou da União. Então, assim, política pública é toda a ação. Eu sei, eu acompanho, a gente se conhece há quase 10 anos. Então, por isso que ela me dá esses cortes assim, viu, gente? Ela fala, pode parar, já tá bom. Então, assim, investimento na educação, investimento na saúde. Nesse momento, é importante ampliar a redistribuição de renda, né? Uma Bolsa Família, um Bolsa Brasil, que esse povo muda de nome das coisas, mas assim, uma bolsa de sustento maior, um salário mínimo mais digno, políticas de geração de emprego são fundamentais para diminuir o uso e o abuso de substâncias psicoativas, entende? Diminuir o julgamento e o auto-julgamento. Quer dizer, o auto-julgamento é a pessoa que faz, mas diminuir o julgamento com as pessoas que sofrem esse problema, esse adoecimento, porque a dependência química é um adoecimento, né? Isso é fundamental. E assim, quem é axé ir para o seu terreiro, quem é da Igreja Universal, ir para a Igreja Universal, quem é da Assembleia, ir para a Assembleia, quem é da Igreja Católica, ir para a Igreja Católica, buscar, né, a espiritualidade. Quem é budista, meu Buda não está aqui não, mas eu não sou budista não. Então assim, para buscar isso, então se espiritualizar, né? Isso é fundamental, é terapêutico, uma terapia necessária, né? Esse encontro com Deus ou com suas crenças é fundamental. E cobrar, saber votar. Teve uma fala aí, né, de um dos nossos participantes que fez uma crítica, né, que o governo enganou. Qual governo não engana? Todos os governos enganam, né? Eu não confio em político, entendeu? A gente vota porque a gente é obrigado e porque a gente tem o dever de cidadão. Mas muitos políticos, eles acabam nos frustrando enquanto cidadão. Mas a gente vai ficar calado? Não. Nosso dever enquanto cidadão é cobrar, né? O que está acontecendo no Brasil nos últimos anos tem nos chocado. E não é só no âmbito dessa política de deformação e de anomia. Temos desastres acontecendo, né? A chuva no sul da Bahia, a chuva agora em Petrópolis. Então, essas coisas todas nos deixam em situação de... Assim, olha só, gente, uma coisa que me deixa muito preocupado também, isso não acontece em seus canais de comunicação, é a responsabilidade das pessoas que trabalham com comunicação e com a mídia. Às vezes há muito sensacionalismo da desgraça, da miséria, né? E isso acaba gerando um efeito colateral perverso. Tem alguns jornais, né? Não vou direcionar porque eu tenho acesso a todos. Então, assim, tem alguns jornais que tratam a informação e dão vazão à informação que quem está assistindo se deprime com aquilo, né? Se deprime com aquilo. Então, você pode comunicar a situação. Estou falando você ser genérico, profissional genérico, porque você faz um trabalho muito bem. Você pode fazer uma comunicação servindo a população com responsabilidade, sem muito sensacionalismo, né? Então, isso é fundamental, né? A função da comunicação, nesse momento de crise econômica, em momento de pandemia ainda, é fundamental. A gente tenha isso. Sem politização, sem esse sistema bipolar, para usar um termo da medicina da saúde mental. Então é isso. E antes de mais nada, buscar praticar relações de alteridade, se colocar no lugar do outro. Sabe aquele vizinho que você não fala 1 ano ou 2 porque ele é fofoqueiro ou fofoqueira? Tente voltar a falar com ele. Sabe aquela irmã que lhe magoou? Tente fazer as pazes com ela. Eu acho que a alteridade é fundamental nesse momento, né? Familiar, intrafamiliar e externa. Porque as pessoas, uma está precisando da outra. Sabe aquela pessoa que você nunca mais mandou mensagem? Manda uma mensagem. Vira um terapeuta, né? Um terapeuta avulso das causas boas. Mensagens positivas, né? Não cultive ideias negativas, porque senão você vai pirar e vai enlouquecer quem está com você, certo? O emprego não vai aparecer e a sua geladeira vai continuar vazia. Então é importante mobilizar isso. Esse ano é um ano eleitoral, é importante consciência também, né? É importante cobrar. É importante valorizar espaços como esse, né? Aberto pela Revista Metropolitana, aberta por essa jornalista, Jane Silva, que eu admiro muito, é uma satisfação muito grande. E isso é fundamental no trato da informação, né? Na problematização. Tem coisas que a gente está dizendo aqui que vai ficar a noite toda vocês pensando, amanhã vocês pensam, amanhã um comunica com o outro, né? Eu já recebi mensagens de umas 10 pessoas de Camaçari, porque eu tenho uma história com Camaçari também. Um beijo aos camaçarienses, né? Então, é fundamental se valorizar o poder da palavra, né? O poder do afeto, do abraço, do carinho. É importante
nesse processo que o mundo tem sido desumanizado. Buscar as práticas de humanidade são fundamentais. Então é isso. É o que eu falo sempre. É o que eu falo sempre, é se colocar no lugar do outro, né? Faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, e aí você vai ver como as coisas melhoram. Antônio Matheus, antes de encerrar, tem o Manuel Pereira dos Santos, ele fez um comentário que eu estou vendo agora, e a gente tem que lembrar de quem está aqui na nossa live, né? Ele comentou o seguinte, já tem 59 minutos que ele comentou isso. Jane, chegou em uma questão que é a falta de oportunidade. Na hora que eu falei da falta de oportunidade, do emprego, né, ele disse que o cidadão não tem oportunidade. Termina um curso e as empresas e as prefeituras não dão oportunidade. Querem que a pessoa tenha experiência. O povo sendo enganado pelas políticas públicas. Ele quis votar política pública, votou pelas polícias públicas, mas é política pública. Quer dizer, o povo está desesperançoso. A gente só espera que as pessoas também não tenham memória curta, né? Tem que lembrar, em ano eleitoral, fazer as escolhas, como você mesmo falou, fazer as escolhas certas, mas as pessoas acabam se vendendo por qualquer coisa, deixando se levar, e aí a gente precisa mudar a realidade. Então, a gente tem que fazer a política, não é do assistencialismo, não é a politicagem, é cobrar, de fato, dos governantes ações concretas. E o eleitorado brasileiro tem um poder que ele desconhece, né, Antônio Matheus? Isso. Desconhece, vende barato, porque o vender caro é votar consciente, né? Então, é importante. Manuel, essa questão que você traz é desanimadora, né? É desanimadora porque é uma realidade. A falta de oportunidade nos últimos anos, né, ela tem diminuído muito. A escola ela começou a sofrer um processo de evasão, né? A universidade também, porque as pessoas estão em um processo de distopia. Distopia é a negação da utopia. É quando você entra em um processo de caos. Você não vê esperança e expectativa no outro dia. Então, é importante tentar subverter esse momento de distopia em utopia e cobrar dos governantes. Agora que estamos na era das redes sociais, desse instrumento potente, vai lá, né? E vai lá e faz um comentário, critica, solicita, né? Pede, luta pelo teu direito. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. E a associação, para dar essa finalização, a crise econômica que o mundo atravessa, ela não vai ser aquela crise que vai ser mudança com troca de moeda, não. É importante nos prepararmos, porque momentos de angústia vão vir por aí. Eu não estou querendo fazer a linha mais sensitiva e nem de profetar, de ser profeta da miséria, não. Mas tudo indica que nos próximos anos ainda vamos viver as consequências desse momento de pandemia. Né? E no Brasil, que está nesse caos político, a situação é muito mais complicada. O índice de desemprego, né? As questões associadas à inflação. Então, isso tudo cria um momento de sensibilidade e de controle. Temos que nos controlar. Né? Uma outra questão que sempre tratamos, Jane, no mês de setembro, e você nos dá um apoio na divulgação, a questão do suicídio e da saúde mental. Se você percebeu, o índice de suicídio atualmente de adoecimento está entre o público de jovens. Muitos jovens não estão procurando o CAPS, estão procurando os especialistas, o psicólogo e a psiquiatra, né, os psiquiatras, para tentarem resolver esses problemas. Né? O índice de suicídio tem aumentado. Durante a pandemia ele ficou, mas nesse momento não mais. E a gente percebe que é necessário, né, acolher a pessoa que tem situação, né, de fragilidade emocional. Então é importante perceber que as drogas é um caminho nocivo, né? As drogas é um caminho nocivo, ela amplia a violência a si, a violência ao outro, amplia a criminalidade. Então é importante tentar conscientizar, mas conscientizar sem julgamento, né? Tentar ajudar sem julgamento. Então é isso. A mensagem que eu tenho para passar é que eu gosto muito, né, dessas interlocuções criadas pela Revista Metropolitana. É sempre uma satisfação estar com Jane Silva, ela sabe disso, e eu parto do pressuposto que é recíproco. E eu gosto dessas cidades, eu adoro a área metropolitana, né, de Salvador. É a área metropolitana mais linda do Brasil. Então, assim, e percebemos que tem muita desigualdade social, tem muita
tem muito anacronismo e conservadorismo na política, mas é uma área que tem, né, muita gente boa, muitos cidadãos de bem, e é para esse que mandamos, né, o nosso abraço de afeto, o nosso abraço positivo. Meu sociólogo querido, urbanista, professor doutor Antônio Mateus, muito obrigada mais uma vez por sua grande contribuição. Outros debates virão, outros temas, e a gente precisa estar sempre, né, levando a informação e fazendo com que as pessoas possam ser ouvidas, possam ser aconselhadas, né, de certa forma, que a gente possa dizer, olha, o caminho não é esse, a saída não é essa, a gente pode mudar tudo isso, depende de nós. Poxa, você é importante para Deus, você não está aqui por acaso. Ah, mas eu estou passando um momento difícil, eu não aguento mais. Calma. Provações existem desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo, desde que Deus é Deus. Então, vão sempre existir. Então, só lembre de uma coisa, Deus tem um propósito na sua vida. Assim como a gente está na escola, na faculdade, né, tem aquelas disciplinas difíceis, tem gente que acha as exatas, né, o bicho-papão, a matemática, a física, enfim. Gente, calma. A vida também tem as provas. E a gente está aí para poder acertar o máximo que a gente puder e dizer, olha, eu venci. Antônio Mateus, beijo nesse coração maravilhoso. Muito, muito obrigada e até um próximo debate, viu? Valeu, meu lindo! E você que está na nossa live, olha só, muito, muito, muito obrigada. Obrigada mesmo. Você que ficou até agora, quase 2 horas de live. Que Deus te proteja sempre, sempre, sempre. E a gente está aqui, não é porque a gente está querendo falar contra isso, contra aquilo, não é porque a gente está aqui para criticar, é para conscientizar, para fazer você entender, tá bom? Muito, muito obrigada mesmo. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima semana com um novo tema e novos convidados. Fica com Deus.